dia a todos. Nosso coração está cheio de alegria nesta manhã por tantas coisas que Deus tem nos proporcionado. Começamos às 8 horas da manhã com um café maravilhoso preparado pelo pastor Marcos e também pela sua equipe, ocasião em que foi refletido ali sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição, e logo em seguida participar deste culto com a igreja tão cheia, com essas crianças cantando tão maravilhosamente bem, sob a coordenação das nossas irmãs. Nós somos realmente muito gratos a Deus por tudo que Ele está fazendo. E agora eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de João. Nós estaremos expondo a penúltima palavra, o penúltimo pronunciamento de Jesus na cruz. Capítulo 19 do Evangelho de João. Nós leremos os versos 28 até o verso 30, contudo a mensagem desta manhã estará concentrada apenas no verso 30, que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ensopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos alegramos, ó Deus, nesse dia que o Senhor reservou para estarmos na Tua casa, para bendizer-Te o nome e para cultivarmos, nutrirmos a nossa comunhão cristã diante da verdade que um dia nos libertou do império das trevas. Nós rendemos, Pai, louvores ao Teu Filho Jesus Cristo, por tudo o que Ele fez na cruz em nosso lugar. E nós, ó Pai, confiamos ao Senhor as nossas vidas, sabendo que o Senhor é quem tem nos conduzido, tem nos guiado. Continue nos abençoando, Senhor, falando aos nossos corações e nos convencendo cada dia mais da verdade revelada da Tua Escritura. Nós rogamos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um jovem adolescente que tinha sido criado pela sua família, uma família cristã, mas que um dia resolveu se afastar dos caminhos do Senhor. Ele foi deixado pelos seus pais em casa sozinho e, entediado, querendo alguma coisa para fazer, alguma distração, ele procurou dentro da sua casa alguma coisa para ler. E ele encontrou um folheto. E esse folheto era um folheto evangelístico que os seus pais tinham deixado ali. Não que ele estava interessado no Evangelho, mas talvez ele poderia encontrar alguma história interessante que pudesse fazê-lo perder um pouco do seu tempo e resolver um pouco da sua ansiedade. Ele resolveu ler aquele folheto. E logo o seu olhar se fixou nesta palavra de Jesus: Está consumado. Esta frase, essa palavra, ela foi tão impactante para a sua vida, para o seu coração, que naquela hora o seu coração foi quebrantado. Ele se arrependeu dos seus maus caminhos e resolveu professar a sua fé em Jesus Cristo. Ele mesmo disse em um dos seus escritos: Então me ocorreu a convicção de que não havia nada a fazer senão cair de joelhos, aceitar o Salvador e louvá-lo para sempre. Esta é uma brevíssima história de James Hudson Taylor, um inglês que resolveu ir para a China e ali dedicou 51 anos da sua vida ao trabalho missionário a partir de 1849. Ele foi o fundador de uma missão chamada Missão para o Interior da China, que enviou mais de 800 missionários no interior daquele país, organizou mais de 100 escolas e alcançou mais de 18 mil pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A obra consumada de Cristo foi o ponto de partida para ele crer e dedicar toda a sua vida à pregação do Evangelho. Quando lemos uma passagem como esta, na qual Jesus declara estar consumado, somos pelas Escrituras convencidos de que a morte de Jesus foi um ponto no plano da salvação, no plano da nossa redenção. Porque o plano da redenção começa na eternidade com os decretos do Senhor. Depois, quando Cristo vem, nascido de uma virgem, num estado de humilhação, Ele assume a condição humana, Ele assume a natureza humana.
depois Jesus foi batizado, ele foi submetido a muitos sofrimentos, ele padeceu, e o ponto alto do seu padecimento, o ponto alto do seu sofrimento foi a sua morte. Mas não para por aí, fez parte do plano da salvação, após a morte de Jesus, que ele fosse sepultado, que ele ressuscitasse ao terceiro dia, que ele fosse assunto aos céus, mas antes que ele apresentasse aos discípulos. E foi isso exatamente que aconteceu durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus apareceu a muitos, dando provas da sua ressurreição. De maneira que quando nós lemos aquilo que está dito no verso 28, das palavras de Jesus, vendo que tudo estava consumado, ele disse, para se cumprir a Escritura. Então, a consumação da obra da redenção foi um ponto num plano maior que Deus estabeleceu através do seu Filho para nos redimir. Tanto é que na sequência aí no verso 28 diz que Jesus ele tomou o vinagre, e aí no verso 30 ele repetiu, está consumado. O estágio final da nossa salvação se cumpriu na sua ascensão aos céus e plenamente se cumprirá apenas na sua segunda vinda. Quando Jesus voltar, então a obra da salvação será plenamente consumada. Nesse dia, os corpos dos crentes que terão morrido serão ressuscitados. Aqueles que forem encontrados vivos no dia do Senhor terão os seus corpos transformados e, por fim, todos serão reunidos na presença do Senhor, no estado eterno, onde não haverá jamais luto, nem pranto, nem dor, conforme o testemunho de João no livro de Apocalipse, porque a morte, ela será vencida nesse dia, quando Jesus voltar. Então nós não estaremos mais sujeitos à penalidade máxima dos nossos pecados. Então, em que sentido nós lemos essa passagem em que Jesus diz que a sua obra está consumada? Eu quero destacar aqui 3 razões porque Jesus está dizendo na cruz, está consumado. Primeiramente, para se cumprir as Escrituras, para se cumprir as profecias. Existem dezenas de profecias no Antigo Testamento, todas relacionadas com a vinda do Senhor Jesus e aquilo que ele haveria de sofrer. E no Novo Testamento, nós encontramos diversas provas de que todas essas profecias, elas foram cumpridas. Lucas diz, nas palavras de Jesus, ele registra as palavras de Jesus no capítulo 24, versos 44 a 47, dizendo, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus estava com os discípulos a caminho de Emaús, e ele mesmo deu testemunho sobre as profecias e a necessidade do seu cumprimento, envolvendo inclusive o seu padecimento na cruz. E lá na cruz, em seu sofrimento, restava um cumprimento de 2 profecias. Exatamente 2 profecias restavam ser cumpridas. Primeiro, a sede servida com vinagre. É isso que está registrado nos versos 28 ao verso 29. Ele diz no verso 28, está consumado. E ele mesmo diz, para se cumprir a Escritura, ele disse, tenho sede. Então no verso 29, ele foi servido por um vinagre. Esta era uma profecia que restava a ser cumprida naquele momento da crucificação. Profecia essa que nós lemos em Salmo, no livro dos Salmos, número 22, verso 15, e também no Salmo de número 69, verso 21. E esta profecia se cumpre ali. A última profecia relacionada com o sofrimento de Jesus, que restava a se cumprir naquele momento, era a sua morte. E aí nós lemos o verso 30, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Veja que Jesus cita 2 vezes, está consumado, porque cada uma desses pronunciamentos estava relacionado com uma profecia. E depois que ele deu esse grito, está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o espírito.
Aí encerrou o cumprimento das profecias relacionadas com seu estágio de humilhação e de sofrimento. Então, primeiramente, Jesus disse: está consumado, para se cumprir as profecias relacionadas com o seu sofrimento. Em segundo lugar, Jesus disse: está consumado, relacionado com o pagamento da nossa dívida, a dívida do nosso pecado. O verbo consumar aqui, no grego, significa simplesmente terminar, pagar ou realizar. É isso que Jesus está dizendo: está pago, está realizado, está concluído. Na casa de Zaqueu, Jesus disse que ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Assim como um pastor que deixa as suas 99 ovelhas no aprisco e sai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. E quando ele a encontra, ele volta alegre, jubiloso, por ter encontrado e salvo a sua ovelha perdida. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer no mundo. Ele veio se entregar por nós, para sofrer a pena pelo nosso pecado, em nosso lugar, para que na sua morte a dívida que nós geramos com os nossos pecados fosse paga. E então nós, que não poderíamos pagar essa dívida, fôssemos declarados livres dela, livres da condenação, livres da culpa, completamente justificados na presença do Senhor. Meus irmãos, a teologia bíblica revela que todos os tipos de redenção foram cumpridos em Cristo. Lá em Gênesis, nós lemos que Deus providenciou peles para cobrir o homem e a mulher quando desobedeceram a Deus e passaram a sofrer imediatamente os danos dos seus pecados. Deus providenciou a morte de um animal para que com o seu couro fizesse vestimentas e os cobrisse. O cordeiro que Deus providenciou para ser sacrificado no lugar de Isaque apontava para este momento em que o Filho de Deus haveria de vir para morrer pelos nossos pecados, pagando uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. O sangue nos umbrais e vergas às portas, nas casas dos israelitas no Egito, também apontava para esse dia em que Jesus haveria de, com o seu sangue, prover a nossa salvação. Os sacrifícios no tabernáculo, em todo o período da antiga aliança, mostrando a necessidade do homem para se chegar a Deus, oferecer sacrifícios. A tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, segundo o testemunho de João na sua primeira epístola, também era símbolo do dia em que Jesus haveria de receber um sangue, cobrindo toda aquela tampa, e assim nos livrar e nos proteger da condenação. E como prova dessa consumação, dessa expiação, desta salvação que Jesus nos ofereceu através da sua morte, quando Jesus estava naquela cruz, declarando: está consumado, diz o texto em Mateus 27:51, que o véu do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. E assim está confirmando por este ato, por este testemunho, que quando o véu se rasgou, a obra da salvação estava sendo de fato realizada, terminada e concluída. Agora nós não temos mais a necessidade de um homem interceder por nós diante de Deus. Todos nós que cremos em Jesus Cristo somos intercedidos por Ele mesmo. Jesus ressuscitou também ao terceiro dia após a sua morte, num domingo de manhã. É outra prova da consumação dessa obra. Ele foi sacrificado numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Mas um domingo cedinho, quando as mulheres chegaram no templo, ele já não estava lá. Ele já não estava no seu estado de morte. Ele já estava no seu estado de glorificação. Deus, pelo poder do Espírito, o ressuscitou no terceiro dia. E os anjos mesmos falaram para as mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E a sua ressurreição é uma prova de que de fato ele cumpriu a sua obra. E agora ele já está sendo glorificado. Logo após a ressurreição de Jesus, segundo o testemunho do evangelista Mateus no capítulo 27, lemos que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitos. Isso é um prelúdio daquilo que universalmente vai acontecer com todos os santos que morrem no Senhor no dia da sua segunda vinda.
Aqueles que morreram, aqueles que terão morrido, eles terão seus corpos ressuscitados. E a ressurreição de Jesus é a primícia. A ressurreição de Jesus é a esperança. A ressurreição de Jesus, bem como na sua morte, é a indicação de que a morte para a vida do cristão não é o fim, porque Jesus na cruz consumou a obra que ele veio realizar. E com incontáveis provas, ele apareceu a centenas de pessoas durante 40 dias, depois gloriosamente foi assunto aos céus na presença dos discípulos na região da Galileia. Em Gênesis, em último lugar, capítulo 3, verso 15, lemos que a obra consumada de Jesus, quando ele disse está consumado, foi para se cumprir as profecias quanto ao seu sofrimento na cruz. Também, quando ele disse está consumado, Jesus ali estava dando provas de que ele terminou, realizou o que ele deveria fazer com seu sangue para pagar o alto preço do nosso pecado. Mas em último lugar, Jesus, quando disse está consumado, ele estava declarando a sua vitória sobre o diabo. Ele estava ali destruindo as obras do diabo. É o que lemos profeticamente em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando o homem desobedece, quando o homem peca, ele quebra a aliança com Deus, Deus imediatamente invoca o fiador da raça humana, Jesus Cristo. Ali Deus prometeu que Jesus haveria de vir. Ele seria ferido pela serpente no calcanhar, mas ele feriria a serpente na cabeça, ou seja, ele neutralizaria o poder de Satanás sobre os redimidos. Na morte de Jesus, ele está neutralizando, ele está interrompendo todo o domínio, todo o governo, toda a influência, todo o poder de Satanás e do seu reino sobre aqueles por quem Jesus haveria de entregar a sua vida. Foi isso que aconteceu no momento da crucificação. Jesus foi ferido nos pés, nas mãos, no seu lado, mas consumando a obra que veio realizar através da sua morte. Como disse o apóstolo João e o autor de Hebreus, ele destruiu as obras do diabo. Assim como os israelitas estavam escravizados no Egito, Cristo Jesus, ele nos libertou do império das trevas, e por ele fomos transportados para o reino, para o seu reino, o reino de luz. Jesus veio para assim destruir as obras do diabo, amarrar o valente, destruir as cadeias que um dia estavam nos prendendo. Hoje estamos livres. Hoje não somos mais obrigados a andar segundo o curso deste mundo. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus de proclamarmos a nossa libertação nele e seguirmos um outro caminho, não o caminho mais do pecado, mas o caminho da nossa liberdade em Cristo Jesus para a vida eterna. Assim como disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2, versos 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus gritou, está consumado, Jesus estava proclamando a sua vitória sobre o diabo e o seu reino. Satanás e todas as suas hostes malignas estão neste momento, para todos aqueles que creem em Cristo, vencidas. Embora tenham poder para tentar os crentes, provocar os crentes, não tem mais poder para acusarem, não tem mais poder para manterem aprisionados os filhos de Deus. E eu quero terminar trazendo uma única reflexão para todos nós aqui, com base nessa passagem que nós lemos. Quando Jesus disse, está consumado, não disse que era o seu fim, como se não houvesse mais nada para fazer, a não ser ceder aos seus inimigos e morrer, se entregando por ele. Não foi um grito de desespero de alguém que estava se vendo impotente diante das forças das trevas que estavam se manifestando ali, tanto pela natureza como também pelos homens que o estavam crucificando e o insultando na cruz. Muito pelo contrário, o seu grito na cruz não foi o grito de um homem derrotado e moribundo.
mas o grito triunfante daquele que veio como cordeiro para ser sacrificado, mas que rugiu como leão na cruz, cujo som ainda ecoa nos céus, ainda ecoa no inferno, através dos séculos, declarando a sua eterna vitória e de todos aqueles que nele creem. Esse grito ainda ecoa aos nossos ouvidos: está consumado. Foi diante desta verdade que Hudson Taylor disse que não havia nada para fazer, senão cair de joelhos, aceitar o Salvador e louvá-lo para sempre. Porque toda a prova do amor e da justiça de Deus se manifestou na cruz em nosso favor. Está consumado. Warren Wiersbe, ele escreveu dizendo: como a salvação é uma obra acabada, não ousamos adicionar nada a ela ou tirar nada dela. Está consumado. Somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o homem é salvo completamente, exclusivamente e eternamente. Basta-nos crer e sermos batizados. Nenhuma obra pode ser adicionada. Está consumada. Se você, tendo ouvido essa palavra, crê nesta obra, crê em Jesus Cristo, não há nada mais a fazer, senão como Hudson Taylor fez, de render, colocando-se de joelho diante dele e dizendo: Pai, aqui está minha vida nas tuas mãos, eu creio em Jesus Cristo, e ser batizado, porque ele garante a salvação a todos aqueles que nele creem. Que Deus, na sua graça, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos dê convicção, ousadia, alegria de viver a vida cristã. E aqueles que ainda não fizeram isso, entregando a sua vida a Cristo Jesus, que você não perca um dia sequer da sua história, que hoje mesmo você confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar?